CarandaCast, o podcast da Carandá Digital. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa revolução que, está acontecendo de forma quase silenciosa nos campos da América Latina. E não é sobre safras recordes, daquele sentido que a gente costuma ouvir na TV, sabe? Não mesmo. É algo bem mais profundo. É uma transformação digital que está acontecendo numa velocidade impressionante. É isso mesmo. A base para a nossa conversa de hoje é um relatório de pesquisa de mercado bem robusto, de janeiro de 2026, que se debruça sobre agricultura digital, máquinas inteligentes na região. E ele traz um cenário que, surpreende. E a nossa missão aqui é justamente entender o porquê. Por que, de repente, a América Latina virou o epicentro dessa corrida tecnológica no campo? Exato. Para dar uma ideia da escala, o documento projeta que o mercado de agricultura inteligente por aqui vai saltar de 2,28 bilhões de dólares em 2024. Um número já grande. E vai para quase 5,5 bilhões em 2030. Isso dá um crescimento de mais de 13% ao ano. É o dobro da média global. É muita coisa. Exato. E o ponto central do relatório é que isso não é um acidente. Ele descreve o que chama de uma tempestade perfeita de condições. Não é que a América Latina esteja, simplesmente copiando o que os Estados Unidos ou a Europa fazem. Ah, interessante. As forças que movem essa mudança aqui são, em muitos aspectos, fundamentalmente diferentes e talvez até mais urgentes. Certo, dinâmicas diferentes e urgentes. Gostei disso. Vamos começar por aí. Vamos. O relatório argumenta que, para o agricultor latino-americano, a tecnologia deixou de ser uma questão de se para se tornar uma questão de quando e qual. Perfeito. Qual é a primeira grande força por trás dessa urgência toda? São 3 forças que o documento chama de inevitáveis. A primeira é a mais básica de todas. A pressão por produzir mais com menos. O clássico fazer mais com menos. Exato, mas agora levado ao extremo. O mundo vai precisar de muito mais alimento até 2050, né? E a América Latina é uma das poucas fronteiras agrícolas com capacidade de expansão. Certo. Só que, ao mesmo tempo, os recursos estão cada vez mais escassos. O relatório cita o fenômeno Laninha de 2024 e 2025 como um exemplo das secas severas que estão se tornando mais frequentes. E tem o custo humano também. Tem, e é um custo alto. Some a isso uma mão de obra rural cada vez mais cara e difícil de encontrar. Um operador de máquina no Brasil com encargos pode custar até $2.500 por mês. O produtor está sendo, espremido por todos os lados. Então a tecnologia entra não como um luxo, um plus. Ela entra como uma ferramenta de sobrevivência. De sobrevivência. É uma questão de matemática, de fechar a conta no fim da safra. Mais do que básica, ela vira a ferramenta que te mantém competitivo. Se o seu vizinho está usando um robô para economizar 80% de herbicida e você não. Você fica para trás. Em 2 ou 3 safras, a sua margem de lucro simplesmente desaparece. Isso nos leva direto para a segunda força, a sustentabilidade como um passaporte para o mercado. Como assim um passaporte? Explica melhor. Mercados importadores, especialmente os europeus, estão cada vez mais exigentes. Eles querem saber a origem do produto, como foi cultivado, qual a pegada de carbono. Rastreabilidade total. Isso, e o relatório dá um exemplo ótimo. Um café colombiano ou brasileiro, com selo de produção sustentável, pode conseguir um prêmio de 20% a 40% no preço final. Nossa, é um valor bem considerável. E a tecnologia, com seus sensores e rastreabilidade, é o que permite ao produtor provar que ele segue essas práticas. Ela vira o bilhete de entrada para esses mercados que pagam mais. Entendi. Mas convenhamos, sustentabilidade é importante para exportar, ok. Mas para o produtor que está ali fazendo as contas no fim do mês, isso se paga? O investimento em toda essa parafernália tecnológica vale a pena no curto prazo? Essa é a terceira força, e talvez a mais poderosa de todas. O retorno. O retorno do investimento é rápido e comprovado. O debate saiu do campo teórico, sabe? O documento traz casos concretos. A empresa Quilimo, por exemplo, que otimiza a irrigação. Sim, já ouvi falar. Ela consegue economizar de 30% a 50% de água para os clientes. A Solinfitec, com seus robôs, pode cortar o uso de herbicidas em até 85%. São números muito expressivos.
E o relatório calcula que, na maioria dos casos, o produtor tem o retorno do que investiu em um período de 6 a 18 meses. A discussão deixa de ser sobre custo e passa a ser sobre investimento com retorno garantido. Peraí, aqui tem um ponto que me parece crucial e que o relatório destaca. 80% das propriedades na América Latina são de pequeno e médio porte. Exato, essa é a chave. Eu sempre imaginei o agro na região como um lugar de latifúndios gigantescos. Isso muda completamente a lógica. Totalmente. Como uma startup de tecnologia, sequer consegue alcançar essa base tão pulverizada de clientes. Não dá para bater na porta de cada fazendinha. E essa é a grande virada de chave que o documento aponta como o segredo do modelo latino-americano, o papel central das cooperativas. As cooperativas. Nos Estados Unidos, uma empresa de tecnologia vende um trator de $500 mil para uma mega propriedade. Aqui, essa estratégia não funciona. A cooperativa age como um grande agregador. Ela reúne centenas, às vezes milhares, de pequenos e médios produtores. E com esse volume todo, ela ganha poder de barganha para negociar com os fornecedores de tecnologia. Exato. Ela negocia descontos, compra equipamentos caros e os disponibiliza para os membros de forma compartilhada ou financiada, diluindo o custo. Faz todo sentido. Mas o papel dela vai muito além do financeiro. A cooperativa é o centro da confiança. O produtor não confia num vendedor de São Paulo ou da Califórnia que ele nunca viu. Ele confia no agrônomo da cooperativa que ele conhece há 20 anos, que o visita, que entende a realidade da terra dele. Quando esse agrônomo recomenda, a história é outra. A barreira da desconfiança desmorona. A adoção acontece em escala. Entendi. Então a cooperativa resolve o problema do acesso, da escala e da confiança. Mas, uma vez que o produtor tem acesso ao que ele está comprando exatamente, qual é a tecnologia que, na prática, faz a diferença na lavoura dele? O relatório divide isso em 4 grandes tendências que se interligam. A primeira é a base de tudo: agricultura digital e conectividade. Ok. A analogia que eles usam é perfeita. Um trator antigo é como um carro sem GPS ou celular. Se dirige, faz o trabalho, mas se cometeu um erro de aplicação, ou se uma peça está falhando, Você só vai descobrir dias depois. quando o prejuízo já aconteceu. E um trator conectado é o oposto, imagino. Ele está conversando com alguém o tempo todo. Exatamente, ele está conectado à nuvem. Ele envia dados em tempo real sobre o que está fazendo, onde está, como está o desempenho do motor, a quantidade de semente que está aplicando. É um raio-x em tempo real? Se o operador acelera demais e desperdiça combustível, o gerente da fazenda recebe um alerta no celular na mesma hora. Se a máquina detecta uma falha na plantadeira, ela avisa antes que hectares inteiros sejam plantados de forma errada. A correção é imediata. E isso muda o modelo de negócio, certo? As empresas não estão mais só vendendo ferro, o trator em si. Muda completamente. O que está surgindo com força é o modelo de assinatura de recomendação, o famoso SaaS, sabe? Software como serviço. Certo, modelo de assinatura. Em vez de o produtor desembolsar uma fortuna num equipamento, ele paga uma mensalidade, algo entre $50 e $200, e recebe recomendações diárias no WhatsApp ou no aplicativo. Tipo, a zona C do seu talhão precisa de mais nitrogênio. Exatamente. Ou a previsão do tempo indica chuva para sexta, antecipe a colheita da área B. É muito mais acessível e permite que a empresa de tecnologia continue entregando valor muito depois da venda da máquina. E isso se conecta com a segunda tendência que o relatório aponta, que é a de equipamentos autônomos. A gente está falando daqueles tratores sem ninguém na cabine. Estamos caminhando para isso, mas o passo intermediário, que já é uma realidade, é ainda mais interessante. O principal exemplo no documento é o robô Solix, da empresa brasileira Solinftec. Solix, ok. Ele não é um trator gigante que faz tudo. É um robô menor, ágil, que patrulha a lavoura 24 horas por dia, movido à energia solar, com uma missão muito específica. Que seria? Usar câmeras e inteligência artificial para encontrar ervas daninhas. Quando ele acha uma, ele não pulveriza a área toda com herbicida como um trator tradicional faria. Ah, ele é preciso. De forma cirúrgica. Cirúrgica. E os resultados disso? Os resultados que o documento apresenta da safra 23-24 são impressionantes. Em lavouras de soja, o Solix conseguiu reduzir em até 90% o uso de herbicidas. 90%.
90%. Isso é uma economia brutal para o produtor e um benefício ambiental gigantesco. Sem dúvida. O relatório diz que a empresa planeja ter mais 500 desses robôs em campo até a safra 2025-26. Automação total, trator 100% autônomo. O documento prevê para depois de 2028. E esses robôs e tratores conectados, imagino que eles estejam cheios de sensores, certo? Essa é a tal da telemetria que o relatório fala. Como isso se conecta com a economia de insumos no final do dia? Perfeito, você conectou os pontos. A terceira tendência é exatamente essa: integração de sensores e telemetria. O sistema nervoso da fazenda. É o sistema nervoso da fazenda digital. São sensores no solo medindo umidade. Drones com câmeras especiais analisando a saúde das plantas. Estações meteorológicas na própria fazenda. Tudo isso gera um volume de dados absurdo, que é o que alimenta a inteligência das máquinas. Então o sensor diz, o solo aqui está seco, o software na nuvem interpreta isso e manda uma ordem para o sistema de irrigação inteligente. E que libera a quantidade exata de água só naquele ponto. Essa é a lógica. Entendi. E isso nos leva à quarta tendência, que é o resultado de tudo isso: eficiência de insumos. É aqui que o dinheiro aparece. É aqui que o dinheiro aparece. É economia no fertilizante, no defensivo agrícola, na água, no combustível. Se a gente junta todas essas tecnologias, o documento calcula que um produtor consegue economizar entre 80 e 150 dólares por hectare. Por hectare. Numa fazenda média de 1.000 hectares, isso pode chegar a 150 mil dólares de economia por ano. É um número que muda o jogo. O payback do investimento, como falamos, vem em menos de 18 meses. Se ele conseguir um subsídio do governo, esse prazo pode cair para 3 a 9 meses. A frase que o relatório usa é definitiva. É insustentável não adotar. Ok. O cenário parece muito promissor. Quase utópico. Mas o documento deve apontar os problemas também, os gargalos. Com certeza. Qual é o grande obstáculo no caminho dessa revolução? O relatório fala de um bloqueador invisível. O bloqueador invisível é a falta de conectividade rural. É o calcanhar de Aquiles do agronegócio digital. A internet que não chega. Exatamente. O documento é taxativo. 77 milhões de pessoas no campo, na América Latina, não têm acesso adequado à internet. E todas essas máquinas e sensores inteligentes não servem para nada se não conseguirem enviar os dados que coletam para a nuvem para serem analisados. É como ter o carro mais moderno do mundo numa estrada de terra esburacada e sem sinal de celular. Perfeita analogia, é isso. E imagino que a situação não seja a mesma em todos os países. De forma alguma, é um mosaico. O Brasil, apesar dos seus bolsões de exclusão, está mais avançado. Cerca de 81% dos lares rurais com algum tipo de conexão, muito por causa de iniciativas como Conectar Agro. Certo. A Argentina é fragmentada, você tem províncias super conectadas e outras que são desertos digitais, e o México tem um abismo brutal entre o urbano e o rural. Mas existem soluções surgindo. Sim, a boa notícia é que soluções estão surgindo, como essas redes privadas e principalmente a internet via satélite como a Starlink, que promete cobrir essas áreas remotas. E além da internet, que é uma barreira de infraestrutura, tem as barreiras mais humanas, o custo e o conhecimento. Sim. Como um produtor tradicional, que aprendeu a trabalhar com o pai e o avô, que confia na própria intuição, adota uma tecnologia que parece ter saído de um filme de ficção científica. São duas barreiras enormes, mas que o ecossistema local está aprendendo a contornar. Para o custo, o relatório destaca o papel crucial dos subsídios governamentais. Ah, os programas de governo. Programas como o Plano Safra no Brasil ou o Sembrando Vida no México podem financiar de 30% a 50% do valor de um equipamento. E o crescimento das agrofintechs, as fintechs do agro, está desburocratizando o acesso ao crédito. E a barreira do conhecimento do eu não sei mexer nisso? A resposta está em 3 pilares. Primeiro, as empresas estão sendo forçadas a criar interfaces super simples, em português e espanhol, que rodem bem num celular básico. Tem que ser fácil de usar. Segundo, o suporte técnico precisa ser local. Não adianta ter um call center em outro país. Tem que ter alguém que pegue a caminhonete e vá até a fazenda ajudar o produtor. O contato humano. E por fim, voltamos a elas. As cooperativas. Elas são os grandes centros de treinamento.
É ali que um produtor vê a tecnologia funcionando na fazenda do vizinho, conversa, tira dúvidas e perde o medo. A confiança é construída entre pares. Fica muito claro que uma estratégia de tamanho único simplesmente não funciona na América Latina. Cada país é um universo diferente. Exato. Como o relatório descreve essas particularidades? E traça um perfil rápido, mas muito útil. O Brasil é um mercado maduro emergente, é o líder isolado em investimento, adoção e onde nasceram startups que já são globais, como a Solinfake. O Brasil puxa a fila. A discussão no Brasil já não é mais sobre agricultura de precisão, mas sobre o próximo passo: automação e robótica. Interessante. E nossos vizinhos, como Argentina e México? A Argentina é definida como a especialista em soja. O nível de adoção de tecnologias de precisão lá é altíssimo, às vezes até mais sofisticado que no Brasil. O problema, como sempre, é a instabilidade econômica e a conectividade irregular que freiam investimentos maiores. Certo. E o México? Já o México é o mercado de subsídio. A demanda é quase que totalmente ditada pelos programas do governo. Se o governo incentiva, o mercado anda. Mas a falta de internet fora dos grandes centros é uma barreira crítica. E mercados menores, mas talvez mais específicos, como Chile e Colômbia. São os mercados de nicho super inovadores. O Chile é o inovador em água. A escassez hídrica lá é um problema crônico, existencial. Então, tecnologia de irrigação de precisão não é luxo, é obrigação para continuar produzindo. Faz sentido. E a Colômbia é o café inovador. Eles entenderam que a tecnologia é a melhor ferramenta para garantir a rastreabilidade e a sustentabilidade do café, o que, como falamos, gera um prêmio no mercado internacional. Então, para eles, tecnologia é sinônimo de margem de lucro. Exato. O argumento de venda é completamente diferente em cada lugar. Certo. Se a gente fosse amarrar tudo isso, a grande mensagem é que a revolução agtech na América Latina não só é real, como está crescendo ao dobro da velocidade do resto do mundo, porque ela responde a dores muito concretas. Idade de acessar mercados premium. Exatamente. E ela só é viável por causa de um ecossistema que não se replica facilmente em outras partes do mundo. Uma base gigantesca de pequenos e médios produtores organizados em cooperativas. Que atuam como centros de distribuição, financiamento. E, acima de tudo, confiança. Então, qual seria a síntese final? A lição que fica desse documento para quem observa ou atua nesse mercado? A conclusão do relatório é muito clara. A vitória nesse mercado não será da empresa com a melhor tecnologia isoladamente, mas daquela que melhor entender o contexto local. O contexto. É preciso tropicalizar a mensagem. Entender que vender para um produtor de soja na Argentina é diferente de vender para um cafeicultor na Colômbia. É preciso usar a confiança das cooperativas como canal. E focar na educação. E o mais importante, é preciso focar em educar o produtor antes de tentar vender qualquer coisa. O documento insiste que este é um jogo de relacionamento, de longo prazo, não de uma simples transação comercial. Para fechar, vamos deixar um pensamento para reflexão. O relatório que analisamos hoje detalha com brilhantismo as oportunidades de mercado, os avanços técnicos. Conforme essa revolução se acelera, qual será o impacto social e cultural a longo prazo nas comunidades rurais da América Latina? O que acontece com o conhecimento tradicional, passado de geração em geração, e com o próprio modo de vida do campo quando cada decisão, do plantio à colheita, passa a ser guiada por um algoritmo na nuvem?